Testando o áudio. Alô? Estão me ouvindo aí, pessoal? Ó, ali. Estão nos ouvindo aí, pessoal? Dê um ok aí, por gentileza. Se estão ouvindo a gente. Dá um ok, perfeito. Beleza, obrigado. Gerez HJ. Espera aí. Cadê a solicitação do PPI, gente? Estamos informando. Espera aí, pessoal. Vamos começar uma live top aqui para vocês. Ver solicitação. Atenção. É esse você? Não, né? Espera aí. PPI Investimentos. Espera aí, pessoal. PPI. Cadê o PPI? Né? Até agora só chegou uma solicitação. Entra de novo aqui. Espera aí, pessoal. Já vamos começar. Não. Pessoal, live é assim, né? Mico ao vivo e tal. Tá valendo. Tá ali, ó. Jorge Safe. Aí. Agora, maisinho aqui. Enviar solicitação. Pedidos para participar. Aê! Agora sim. Jorge Safe aceitou sua solicitação. Pronto. Aê! Entramos? Uau! Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem nos assistindo. Essa é minha querida amiga. Cadê a mãozinha? Martinha, secretária especial do PPI, Parceria Públicas de Investimentos. Ela, eu posso chamar de madrinha da Secretaria da Pesca. Porque lá atrás, né, Marta, nós conversamos e precisávamos dar uma solução para os terminais pesqueiros públicos do nosso Brasil. O que aconteceu era o seguinte, pessoal. Nós tínhamos várias estruturas em todo o Brasil que não funcionavam e a pesca, os barcos, nossos pescadores artesanais, não tinham onde descarregar o pescado. Martinha, já estou começando a falar, assim, te apresentar. Se apresenta aí, fala um pouquinho. Super Safe, um prazer. Como a gente vai ficar juntos aqui nas duas telas, que a gente está com dois celulares aqui ligados, o do secretário Safe e o do PPI, para conseguir transmitir aqui para vocês algumas explicações sobre esses leilões de terminais pesqueiros, né, Safe, que vai acontecer agora no dia 7 de março. Safe, primeiro dizer que para o Programa de Parceria de Investimentos do Ministério da Economia é uma alegria enorme avançar com um projeto que para a gente é novo. O PPI já vinha, claro, se especializando nessa área de leilões de concessão de transporte, de energia, né? A gente tem uma parceria enorme com o time do ministro Tarcísio, as concessões de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, o time do Ministério de Minas e Energia também, concessões, né, de geração de energia, linhas de transmissão, enfim, um histórico, né, leilões de óleo e gás, telecomunicações, que nós conhecemos e temos um time especializado em tirar esses projetos do papel, em fazer isso acontecer, em atrair investimentos privados para o Brasil, mas nós nunca tínhamos estudado, tinha um terminal pesqueiro. E eis que eu tive a oportunidade de te conhecer numa missão com o presidente Bolsonaro, não sei se você lembra, claro, naquele dia, e você me pediu ajuda em função da situação, da precariedade dos terminais público-pesqueiros de quando você chega à secretaria, né, já em 2019. Então, de repente, se você puder explicar um pouquinho como estavam esses terminais e por que a gente acabou optando pelo modelo de concessões, de atrair investidores privados, e depois a gente explica para o pessoal em que pé que a gente está com esses projetos, que o que começou como uma conversa no café da manhã, hoje está com o edital publicado e se tornando realidade. É verdade. Marta, obrigado mais uma vez.
e também a todos que estão nos acompanhando. Pessoal, vocês sabem que eu sou oriundo da pesca, né? A vida inteira trabalhei com, já é um negócio da nossa família, então a vida inteira eu descarreguei pescado, Marta, em todo o Brasil. Todo o Brasil, né? Os barcos vão trabalhando de norte a sul, e quando o barco está com o seu peixinho, ele precisa descarregar em algum lugar. Igual você tem um carro, tem que ter um estacionamento. E as estruturas no Brasil, elas são basicamente todas elas privadas. E em algumas localidades tem pouco ou nenhum local de descarga de peixe. Então o que acontece? Quando um barco não tem onde descarregar, quando ele tem que pagar muito alto por esse serviço de descarga, quando, enfim, todas essas dificuldades acabam encarecendo o pescado, tirando a qualidade do pescado, a logística do pescado fica complicadíssima. Então, eu já, desde antes de eu vir para o governo, quando eu ainda estava na iniciativa privada, nós tínhamos uma carência muito grande em todo o Brasil, por onde nós andávamos com nossos barcos, de descarregar o pescado. E lá atrás, né, nós temos aqui, por exemplo, terminais que começaram a ser construídos em gestões anteriores, olha, 2005, enfim, o mais antigo aqui, 2005. E essas estruturas feitas, Marta, com dinheiro do povo brasileiro, com dinheiro do pagador de impostos, estavam, em sua imensa maioria, fechados, foram dilapidados, invadidos, sendo utilizados de forma irregular, ou seja, pessoas entravam ali, cobravam irregularmente porque aquilo ali estava sem dono. Enfim, uma série de problemas que nós enfrentamos. E eu já conheci esse problema. Quando nós chegamos no governo, eu cheguei para o Flávio, que é a pessoa que sempre cuidou dessas estruturas dentro da secretaria, inclusive está aqui agora nos filmando, obrigado, Flavião. Flávio, o que falta para nós darmos destino a esses terminais? E aí, pessoal, olha, Marta, foi uma choradeira. Não, porque tem rolo no TCU, tem rolo na CGU, tem rolo no Ministério Público, tem inquérito policial. Então, as obras, Marta, tinham uma série de problemas. Muitos não terminaram de ser construídos, mas a maioria... Tá boa o áudio lá? Beleza. Mas a maioria, dois ou três funcionando precariamente, mas a grande maioria fechado. E pior, Marta, o meu orçamento é pequenininho. Meu orçamento, pessoal, é de 20 milhões de reais por ano, a nossa secretaria. Só para vocês, 20 milhões para nós, como pessoa física, é uma grana violenta. Mas para uma secretaria que cuida da aquicultura e da pesca nacional, que já foi um ministério com quase 1 bilhão de orçamento, é nada, né? Enfim, nós não tínhamos condições de fazer essas obras, nós não tínhamos condições de dar destino a isso. E aí apareceu a madrinha da SAP, nossa querida Marta, e eu expliquei, Marta, nós primeiro não temos, né? E vendo Tarcisão leiloando o aeroporto, leiloando ferrovia, leiloando, né? Asfaltando tudo, enfim, portos. Falei, Marta, poxa, olha para a pesca do Brasil, nossos pescadores merecem, nós precisamos de infraestrutura para descarregar nosso peixinho. E começamos ali, fizemos um grupo de trabalho, né, do PPI com a Secretaria da Pesca, e começamos, então, a estudar de que forma, né, nós tiraríamos esse imbróglio que tinha, todos esses problemas jurídicos, judiciais, etc., para, então, chegar a esse grande momento. Pessoal, isso é um grande momento para o Brasil, não é para mim, não é para a Marta, mas é para o Brasil, para o setor de pescados do Brasil, né? Que agora os barcos terão infraestrutura, em todo o Brasil nós temos TPPs, infraestrutura para chegar com o seu barquinho, descarregar o seu peixinho com qualidade, com serviço de inspeção federal, os barcos vão ter gelo, vão ter óleo diesel, vão ter suprimentos. Então, é uma bênção de Deus, realmente, eu fico muito feliz, Marta. Primeiro, por você ter aceitado esse desafio, porque perto, pessoal, desses grandes leilões de ferrovia, de aeroporto, não sei o quê, os TPPs são... o trabalho é igual a fazer uma grande concessão, só que para um patrimônio pequeno, mas não importa, ninguém fica para trás, esse é o lema do presidente. E aí o PPI, então, falou, olha, vamos assumir esses 8 terminais pesqueiros, vamos ajudar. Aí a Marta, o Léo,
toda a equipe do PPI realmente. Caldeira lá atrás. O Caldeira. Thiago. Obrigada, Tiagão. Se estiver nos assistindo. Beijo aí, Morro viu? de saudade do PPI, Thiago. Então, todos nós começamos a trabalhar realmente com esse intuito. E essa live é para quê, pessoal? Para vocês entenderem essa problemática, como isso iniciou, por que esses terminais, né, não funcionavam e tal. E agora, mais importante do que tudo, não adianta a gente fazer leilão e não dar ampla publicidade para as pessoas participarem. Por exemplo, Marta, uma pergunta que associações de pescadores, colônias me perguntam: Seif, eu posso participar do leilão e assumir aqui, por exemplo, o terminal do Espírito Santo? Pode, se tiver um CNPJ e se tiver comprovação que tem recursos para investir, né? Então esse vai ser um leilão, né, Flávio? Podemos falar um leilão, e quem faz a melhor oferta, ou seja, quem vai dar a melhor estrutura para os nossos pescadores, para nossas embarcações, ganha, vai abrir os envelopinhos, etc, etc. Então, vou passar para você agora, Marta, que eu falei muito, e é melhor você falar do que eu. Imagina, secretário, excelente. Acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho essas etapas, né? O que é uma concessão e como é que a gente inicia um projeto e chega do outro lado até o famoso e esperado dia do leilão, em que a gente vai lá bater martelo na bolsa e descobrir quem são os investidores, os novos responsáveis pela infraestrutura pelos próximos 20 anos, né? Que a gente está aqui lidando com contratos de 20 anos. Então, especificamente, gente, nesse caso, hoje a gente está falando de 7 terminais pesqueiros. 7 terminais. Temos Aracaju, em Sergipe, temos Belém, no Pará. Temos um bloco em São Paulo que reúne o TPP de Cananéia e também o TPP de Santos, são esses dois leiloados juntos. Temos Natal, Rio Grande do Norte, temos Manaus, e a gente esteve juntos visitando Manaus, né, secretário? De madrugada, eu lembro bem, que é o horário que o terminal está animado lá, né, com os desembarques dos pescados. E, por fim, temos Vitória e Espírito Santo. Então, esses 7 terminais pesqueiros entraram na carteira do PPI para serem estudados conjuntamente. Então, a gente foi atrás de consultores, a gente fez isso por meio de uma PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse, em que os consultores que têm interesse em estudar o projeto se manifestam, e depois aqueles que fizeram um estudo adequado são remunerados pelo próprio vencedor do leilão, né? E tivemos os estudos realizados. O que são esses estudos? Cada um desses terminais existe. E cada um deles tem algum tipo de infraestrutura existente hoje, obsoleta, carente, faltando serviço, faltando investimento, faltando várias coisas ali. Então, o que os consultores fazem é ir em cada um desses terminais e entender o que tem de infraestrutura hoje, o que precisa ser aprimorado, reformado, ampliado, entregue do zero, eventualmente novas infraestruturas, quanto vai custar tudo isso em termos de investimento. E, salvo engano, secretário, somando esses 7 terminais, a gente está falando, considerando infraestrutura nova e os gastos de operação, né, durante 20 anos, a gente está falando de 700 milhões de reais de investimentos privados nesses 7 terminais. Aí eu resgato a fala do senhor de que nós temos um orçamento anual na sua secretaria de 20 milhões. E nesses 7 contratos aqui, 700 milhões de reais. Então, é uma bênção ou não é atrair o investidor privado para ofertar infraestrutura e serviços para os pescadores do Brasil todo? E aí, voltando ao processo, né? Os consultores então fazem essa avaliação que a gente chama de engenharia, de situação do setor, fazem estudos também, um pouco de um benchmark internacional para ver em outros países do mundo como é que funciona essa infraestrutura de terminal pesqueiro. É só uma infraestrutura básica para dar o mínimo de condição ali de desembarque do pescado, com a questão da sanidade, né? Água, gelo, para poder evitar o desperdício, evitar o descarte inadequado do pescado, etc. Ou tem infraestruturas ali que agregam outros serviços. E o que a gente viu, e o modelo da concessão está muito pautado nesse benchmark internacional, é que a gente tem no país, vários países analisados, todo tipo de modelo. E tem alguns modelos que são muito interessantes que a gente tentou desenvolver aqui, em que você tem contratos com investimentos mínimos obrigatórios. Então, o investidor ele vai ter que garantir um mínimo de infraestrutura de qualidade para garantir que esse pescado chegue com qualidade, sanidade, né? A questão da oferta da água limpa, do gelo, da infraestrutura. Mas tem também serviços que a gente chama de acessórios, que são não obrigatórios, mas que ajudam a botar tudo isso de pé, que ajudam a financiar essa infraestrutura. Então, são mercados de peixe, muitas vezes, que às vezes tem uma conotação turística. Exemplos de Sydney, na Austrália, Boston. Em Boston, Tóquio, até mesmo Nova York, em que as pessoas vão para jantar
num terminal pesqueiro, porque ali tem um restaurante, você tem a oportunidade de comer um peixe fresco que acabou de ser pescado. Então, você pode somar um mercado de peixe, você pode somar lojas, você pode somar serviços para os pescadores, para os visitantes, pode somar atividades turísticas, etc. Quanto mais atividade a gente soma numa infraestrutura pública, mais receita para o investidor. E com mais receita, ele consegue desenvolver mais infraestrutura para o pescador. E a preços módicos, então ele precisa cobrar praticamente nada, né? A gente está falando aqui, alguns preços previstos em edital são de 15 centavos por quilo de pescado, para garantir a infraestrutura adequada, mas o que se espera é que o investidor ele consiga justamente explorar essas receitas alternativas do mercado, do restaurante, da lojinha, de outras coisas, para com essas receitas estar com a infraestrutura sempre em dia, atendendo os pescadores da melhor forma, né, secretário? E depois desses estudos todos, a gente chega ao que a gente chama de preço mínimo de leilão, que vai considerar o quê? O tanto que ele vai ter que investir ao longo de 20 anos, qual a expectativa de receita dele ao longo desses 20 anos para ter o retorno e amortizar esses investimentos que vão ser patrimônio público, né? Depois do final do contrato, esse TPP que foi construído pelo privado, ele não é uma infraestrutura privada, ele vai seguir sendo público e aí a gente vai avaliar se mantém a administração pública, se faz um novo contrato de concessão, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, para cada terminal pesqueiro, a gente tem um edital com um contrato publicado dizendo qual é o valor mínimo de leilão para esse terminal. E, às vezes, secretário, as pessoas olham o valor mínimo e falam assim, nossa, mas vocês estão vendendo a infraestrutura a preço de banana, porque tem valores mínimos de 70 mil reais, 80 mil reais. Vejam, a gente não está vendendo a infraestrutura é pública. A gente está concedendo um direito de exploração daquela infraestrutura com obrigações de investimento. E o foco está no investimento. Ou seja, esse investidor que ganha o contrato, ele tem que investir nesses 7 TPPs, lógico que podem ser 7 diferentes, mas somados, 700 milhões de reais. É isso que a gente está contratando. A outorga é só para a gente ter uma variável objetiva de leilão, para dizer por que o investidor A vai ganhar e não o investidor B, para que a gente seja justo nessa seleção. Mas te devolvo, secretário, para você falar um pouquinho desse processo. Então, pessoal, o que é importante para nós, né, secretária Marta? É que o máximo de pessoas conheçam esse processo, participem desse processo. Quanto mais pessoas participando, maior sucesso dessas concessões. Então, nós estamos falando agora, secretária Marta, para pescadores, brasileiros que às vezes não entendem pouco ou quase nada de pescados, e também estamos falando para empresários, para colônias de pesca, etc, etc. Então, pessoal, o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro tem que conceder para o cidadão segurança, saúde, educação. Não funciona, né? E a maior prova são esses TPPs, enquanto o Estado brasileiro quiser ter fábrica de gelo, descarga de pescados, não funciona, não funcionou. Porque aí tem indicação política, tem roubalheira no dinheiro, não tem os investimentos corretos. Infelizmente, nós sabemos que esses patrimônios públicos que hoje estão sendo concedidos à iniciativa privada vão revitalizar a infraestrutura brasileira. E a pesca agora está contemplada com isso, porque dói no coração. Por exemplo, nós agora no dia 8, se eu não me engano, é dia 8, Flávio? Nós estaremos dia 7? Em Cabedelo. Visita dia 8, leilão é dia 7. No dia 8 agora de fevereiro, nós estaremos fazendo a primeira entrega, né? Foi o primeiro terminal concedido de Cabedelo, na Paraíba. Eu conheci, Marta, eu fui 3 vezes nesse terminal, lá atrás, quando a gente carregava pescado lá no Nordeste. Nossa, um terminal maravilhoso, mas totalmente abandonado, sucateado, roubado, destruído. E ali poderia, né, gerar empregos, alimento fresco, dar infraestrutura para os pescadores, dar infraestrutura para os barcos. E essa é a nossa maior alegria, é realmente ver que a infraestrutura da pesca nacional, que a gente fala tanto em fomentar a pesca, consumir peixe, produzir mais pescados, mas tem que ter uma infraestrutura. Não adianta você ter carro e não ter estrada, não adianta ter avião e não ter aeroporto, não adianta ter navio de carga e não ter porto. Então, essa parceria da Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca com a Secretaria de Patrimônio, Parceria Pública de Investimento, PPI, foi uma dobradinha que deu super certo. E quem vai ganhar, Marta,
é o Brasil, quem vai ganhar é o pescador, quem vai ganhar é o consumidor, porque o peixe vai chegar fresquinho, o peixe vai ser tratado adequadamente, o barco vai ter ali o gelo, inclusive com preços controlados, né, como ela falou, porque é uma fake news, pessoal. Vou até aproveitar, Marta, para te comentar. As pessoas que lá atrás invadiram vários terminais desses, né, e começaram a ganhar dinheiro com patrimônio público indevidamente, começaram a espalhar fake news de que os preços vão ser abusivos, que os terminais pesqueiros iam virar marina para rico, não sei o quê, para pesca esportiva. Pessoal, tudo mentira deslavada de pessoas que não têm compromisso contigo, com o brasileiro, nem com o pescador. E nunca leram o contrato, nem edital. Não leram o edital, não leram nada. Lá tá claro. Eu vou colocar aí... Flávio, tu está participando da live? Não? Léo, tá? Você consegue colocar os links aí dos editais? Coloca aí para o pessoal poder acessar o edital. Seja você cidadão, para ver o que a gente escreveu, seja você investidor. Está aí uma grande oportunidade. Pessoal, como nós temos milhares de embarcações e pouca infraestrutura, é um negócio de sucesso. E a Marta trouxe aqui uma informação muito importante. Terão ali investimentos acessórios, né? Que o empreendedor, o grupo vencedor, a empresa vencedora, vai poder adicionar para ganhar ainda mais, né? Seja um restaurante, seja um ponto turístico, seja, enfim, aí vai da criatividade, da inovação de cada um dos terminais. E vou te contar uma coisa, Marta, que vocês não sabem. Eu tenho um terminal pesqueiro lá em Itajaí, Santa Catarina. Muitos dos que nos conhecem, nós temos um terminal que funciona. Nós começamos a construir ele lá na década de 90. Hoje nós oferecemos, não só para os nossos barcos, como para a iniciativa privada, tudo isso que eu falei. O barco para lá, descarrega o seu peixinho, tem água, tem gelo, tem lá um restaurantezinho para o pescador almoçar, jantar, tem água potável, tem óleo diesel, tem lubrificante. Então eu tenho muita experiência com terminais pesqueiros públicos, terminal pesqueiro privado, e me doía o coração, pessoal, ver tantas estruturas podendo funcionar, podendo dar estrutura para os barcos brasileiros e totalmente fechado, delapidado, consumindo, mais um detalhe, Marta, consumindo quase 10 milhões por ano da minha secretaria para pagamento de taxas e de segurança. Ou seja, nós pagávamos segurança para ficar fechado o terminal pesqueiro, sem servir ao propósito que ele realmente, lá atrás, né, foram construídos, que era para dar infraestrutura para os nossos pescadores, para as nossas embarcações. Então, dia 8, estou com a Marta lá, vamos fazer uma super cobertura aqui. Cabedelo. Vou estar lá com a Marta, com a equipe nossa, na Paraíba, nossa maravilhosa Paraíba. Eu adoro a Paraíba. Nosso primeiro, né, secretário? Nosso primeiro. E olha, eu queria destacar aqui algumas coisas que eu percebi da nossa visita em Manaus. Primeiro, o potencial enorme ali, né, de desenvolvimento ali das atividades relacionadas à pesca, da comercialização do pescado. E a gente foi de madrugada numa missão ali, secretário, que eu nunca vou esquecer. A gente conversou muito com os pescadores, com o pessoal que ali estava, né? Muitas pessoas comprando o pescado. Quais as principais reclamações que eu ouvi? A falta do espaço para eles desembarcarem, né? Uma briga ali pelo cais, pela, de fato, infraestrutura para desembarcar. A falta de água potável, a falta de gelo. E aí, a falta dessas coisas que parecem triviais, simples, faz com que eles descartem uma quantidade enorme de pescado que eles não conseguem comercializar, porque o pescado apodrece ali sem a água, sem o gelo, sem as condições mínimas de conservação. E aí eles comentaram que muitas vezes eles não conseguiam vender o pescado para outro estado, não conseguiam tirar ali do município porque não tinham os selos e não atendiam as regras mínimas da vigilância sanitária para comercialização, porque faltava a infraestrutura. E aí eu apontei e falei assim, aquela infraestrutura enorme, porque tinha um terminal ali, né? Tem um galpão enorme lá. E a gente foi visitar. E pasmem, fechado, escuro, sem nada nem ninguém. E gastaram milhões de reais. E tem foto ali dos governadores de ocasião, né, dos responsáveis na época, cortando o lacinho, a fotinha, se parabenizando, o golaço do governo, inaugurou uma infraestrutura que virou o quê? Que virou gasto para o governo, não presta serviço à população e consome recurso da secretaria, que já não tem orçamento para manutenção mínima e para ter ali um vigilante, algum gasto com energia, água, etc. Ou seja, é um desperdício de recurso num país que não pode
né, que não pode, e desperdício de potencial. E aí eu queria ler, secretário, um resuminho aqui dos benefícios do projeto, que foi constatado pelos consultores nesses estudos de viabilidade. E eles dizem o seguinte: os estudos para concessão apontam que poderão ser beneficiados mais de 59 mil pescadores artesanais. Que essa é a importância do terminal pesqueiro público, né? O privado, você consegue ter o desenvolvimento de infraestrutura das grandes empresas, etc. E o pescador, né, artesanal? Quem dá a infraestrutura para esse pescador artesanal? Aí vem a importância da infraestrutura pública. Com produção que pode chegar a mais de 54 mil toneladas de pescado por ano, me parece um número enorme, Com certeza. podendo reduzir o desperdício de pescados em mais de 87,5 mil toneladas ao ano no prazo, como consequência das melhores condições de manuseio e processamento da produção. Estima-se ainda adicional de 472 milhões, com agregação de valor devido ao aumento da qualidade sanitária, e 192 milhões em ganhos de produtividade na pesca industrial. Ao todo, os benefícios socioeconômicos do projeto somam 986 milhões. Então, a gente tinha aqui especialistas, né, economistas estudando esse projeto e vendo em 20 anos os investimentos que vão ser feitos nesses 7 terminais pesqueiros, qual o impacto desses investimentos na economia. E eles chegam a esses números aqui de 700 milhões de reais de investimentos nos terminais e os impactos de quase 1 bilhão de reais. É muita coisa, secretário, em função da gente abrir mão de um modelo que não deu certo, que é o modelo clássico de obra pública, em que você precisa ter a contratação de serviços, gestão após gestão. Então, uma empreiteira entrega a obra e vai embora, não tem responsabilidade pela administração dessa obra. Depois vem um contrato de manutenção, um contrato de água, um contrato de esgoto, um contrato de provimento de serviços A e B. E não tem um incentivo alinhado para tornar aquilo ali algo interessante para a população, para desenvolver novas atividades, né? Por que ter novas receitas ali, se no fim das contas não tem alguém para se apropriar também dessas receitas, que não seja a União, que é um ente distante lá em Brasília, né? Então, a concessão, ela muda toda essa lógica de incentivos para que você tenha um investidor responsável por tudo. Ele tem obrigações contratuais, obrigações de investimento. Essas obrigações vão ser aferidas pelo pescador artesanal lá na ponta, pelo usuário do serviço, pelo consumidor do pescado. Quem estiver lá visitando o terminal, quem estiver utilizando o terminal, vai ter a avaliação periódica de desempenho. E lá ele vai dizer se ele está satisfeito ou não com esse investidor. E se ele não estiver satisfeito, esse investidor vai ser cobrado pelo poder público, porque é uma parceria. Os contratos de concessão são parcerias, ou seja, o poder público é sempre uma parte do contrato e o investidor está ali com obrigações, mas também com direitos. E nesses direitos ele vai explorar atividades que sejam interessantes e que também agregam, né, para a cidade. Com certeza. É uma informação, né? Eu até te passei um WhatsApp com essas informações. A alegria da empresa, né, do consórcio vencedor lá de Cabedelo, que as pessoas estavam indo lá visitar, felizes de que aquele patrimônio, né, vai funcionar. Os pescadores da região falando, não acredito, isso vai virar uma realidade. Pessoal, não tem satisfação maior para um servidor público, para servidores patriotas que têm compromisso com o Brasil, do que entregar algo que realmente vá mudar a vida do nosso pescador lá na ponta. De nada adianta até barcos, né? Ainda que sejam barcos artesanais, bem montados, novinhos, não adianta nada disso se ele vai ter que descarregar num barranco, jogar o peixe dele no chão. Quem conhece aí o terminal público do Amazonas, é chocante como uma matéria tão sagrada quanto o peixe, inclusive é um alimento, né, sagrado, saudável, maravilhoso, delicioso, jogado no chão, caixas e caixas sendo jogado fora, porque o pessoal não tem gelo, pessoal. Gelo para fazer, né, a pesca, etc. Então, isso vai mudar realidades, pessoal. Isso vai levar peixe para a mesa. Você que não tem interesse em TPP, não quer saber de nada de edital, mas que você come um peixinho, de vez em quando você vai lá na peixaria, na feira livre, ou vai lá na gôndola do mercado e come um peixe, compra um peixe, vai ter mais sanidade, mais variedade. Pescados que lá em Manaus, né, dá dor no coração. Peixes lindos sendo descartados porque estragaram, sem as condições mínimas de sanidade, né, sem serviço de inspeção federal, nem municipal, nem nada. Então, Marta, eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, a gente também gostaria de interagir aí com vocês, pessoal. Se tem alguma pergunta mais técnica ou menos técnica, essa é uma live mista, realmente.
é para falar dos benefícios para os brasileiros, para os pescadores, falar um pouco, né? A Marta já explicou aqui como funciona, já colocaram o link lá, olha, no link aí dos comentários e na minha página e também no PPI, nós vamos deixar à disposição. Nós queremos atrair investidores. Se você tem um amigo, um primo, um familiar que tem um dinheirinho, que quer investir no negócio que funciona, pessoal, funciona porque eu sei, eu falo isso com propriedade. Terminal pesqueiro público no Brasil é um grande negócio porque falta estrutura. É a mesma coisa você ter um estacionamento perto de um shopping que não tem estacionamento. Certamente vai dar certo. Ter terminal pesqueiro público hoje, investir nesse negócio, dá retorno para as pessoas. E tem uma informação que eu não sei se eu não ouvi a Marta falando, mas vamos gerar quase 2.500 empregos diretos e indiretos. Não é cargo público não, tá, pessoal? Essas fábricas de gelo, esses tanques de óleo diesel, né, esses postos de abastecimento, as linhas, né, de descarga, vão gerar mais quase 2.500 empregos para o nosso Brasil e nas regiões. O povo lá de Cabedelo, né, a empresa lá, vai contratar pessoas ali da região, mais economia, vai arrecadar mais impostos para a prefeitura, ou seja, é um jogo de ganha, onde ganha a pesca, ganha o consumidor, ganha a qualidade, ganha a variedade, ganha, né, o serviço, o pescador ganha, os barcos ganham, tem infraestrutura. Então, é um grande dia e o que nós queremos atentar também a todos vocês que estão nos assistindo é realmente os prazos. Agora, qual é o limite de prazo, Flávio? Para a entrega dos envelopes com as ofertas das empresas e dos CNPJs que estão interessados em investir. 23 de fevereiro, né? Entrega dos envelopes. Pessoal, hoje é dia 3 de fevereiro. Então, nós temos 20 dias ainda, né? Ah, Seife, Marta, eu tenho dúvida, como é que participa, o que eu preciso? Tem um e-mail também, vamos colocar. Isso. Que é o e-mail de esclarecimento. 16 de fevereiro? Os esclarecimentos até dia 16 de fevereiro. Pessoal, TPP de Terminal Pesqueiro Público, TPP.SAP, Secretaria de Agricultura e Pesca, @agro.gov.br. Vou escrever e botar aqui, ó, peraí. Esse e-mail é para todo e qualquer esclarecimento sobre essas minutas que estão sendo disponibilizadas, já estão disponíveis, né? Mas a gente está reforçando aí o link para vocês acessarem. Ali tem o edital com todas as regras bem detalhadas, como participar, e também tem um contrato anexo a esse edital que explica quais são as obrigações, terminal a terminal, desse investidor que ganhar o leilão. Qual o valor mínimo para ele participar? A gente está falando aqui, resgatar, secretário, as regras de participação. Quem pode participar? Qualquer pessoa jurídica brasileira ou estrangeira, instituições financeiras, entidades de previdência complementar, fundos de investimento, e tudo isso pode acontecer também no formato de um consórcio, né? Pode juntar empresas, elas entram, formam o que a gente chama de uma sociedade de propósito específico e participam do leilão. E cada terminal tem ali uma regra de valor mínimo para participar, de garantia de proposta, né? Para garantir que os investimentos vão ser realizados, etc., como dar essa garantia, tudo explicadinho. E o leilão, secretário, para quem não conhece, é uma forma da gente inverter as fases. Os envelopes têm que ser entregues, a gente falou aqui, até o dia 23 de fevereiro, na B3, né? É um leilão que a gente costuma fazer na Bolsa de São Paulo. É onde o Tarcisão martela aquele martelo? Bate o martelo. Será exatamente. Que eu vou poder martelar também? Quero ver se vai ser com a força do Tarcísio. Ai, Jesus. Mas já está treinando. Vou comer bastante peixe antes para ficar forte. E aí, cada interessado entrega 2 envelopes. Um envelope que a gente chama de proposta, que vai ter ali o valor mínimo para aquele terminal e ele vai estar colocando a proposta dele. E o outro envelope são os documentos da habilitação, que comprovam que ele pode depois assinar esse contrato, que ele cumpre as exigências desse edital. Aí a gente vai no dia 7 de março, estaremos lá juntos, né, secretário? Vamos junto, na B3 para abrir esses envelopes de proposta. E ali a gente vai elencar quem deu mais e quem é o vencedor de fato pela proposta econômica. E depois a gente passa para a etapa da habilitação apenas do vencedor. A gente só vai abrir o envelope de habilitação para checar os documentos de quem venceu. Se os documentos de quem venceu estiverem todos perfeitos, ele é declarado vencedor e depois ele tem que cumprir as obrigações para assinar o contrato. Se tiver qualquer problema nessa habilitação, eventualmente chama-se o segundo colocado. Então, explicando um pouco como são essas regras aí do leilão, que eu espero poder estar junto com vocês no dia 7 de março na B3, com muito orgulho, porque são 7 terminais pesqueiros que a gente viu aqui que tem um poder de transformação
E mais do que falar especificamente do projeto, eu quero destacar a mudança de paradigma. A gente teve no Brasil governos que tinham dinheiro, tinham orçamento e deixaram esqueletos de obras paralisadas pelo Brasil todo, isso tem que ser dito. São milhares de unidades básicas de saúde paradas, fechadas. São milhares de creches inacabadas pelo Brasil e tem um monte de terminal pesqueiro público fechado, inacabado, incompleto, que não atende a população. Então, quando o Brasil teve recurso público para fazer a obra, desperdiçou, contratando aí um monte de obras que não se acabaram e sem se preocupar com o objetivo. Obra não é fim, secretário. Obra é meio para entregar infraestrutura, para prestar serviço à população. Quando a gente abraça as parcerias, quando a gente fala de contratos de concessão de 20 anos, de parcerias público-privadas, a gente está falando de serviço. O que a gente está contratando para a população brasileira é infraestrutura com serviço. E esses investidores são remunerados pelos serviços que são prestados à população. Acabou com isso de obra que se gasta dinheiro público e não vira nada para a população. É dinheiro privado, né? O senhor com 20 milhões de orçamento ano não conseguiria fazer 700 milhões de investimentos nesses 7 terminais. É dinheiro privado entrando para gerar emprego, prestar serviço de qualidade para a população, com um olhar atento e a regulação do poder público, que é onde a gente tem que estar, né? No planejamento, na regulação e deixar os investidores empreenderem, gerarem empregos, gerarem renda, aumentarem a produtividade pelo Brasil afora. Pessoal, eu queria só comentar com vocês, né? Esses dias, esse pessoal lá de Cabedelo me mandaram as fotos, né, do antes e depois. Já são 5 meses de obra, tá? A pandemia atrapalhou um pouquinho, etc. Mas o meu dedo coçou, Marta. Coçou para postar, para mostrar para vocês a grande transformação que Cabedelo, né, o terminal público de Cabedelo, já está passando para melhoria e para funcionamento para os nossos pescadores. E queria falar outra coisa também. Para de me chamar de senhor, por favor, porque eu sei que você trabalha lá com o Tarcisão mais velhinho, mas eu sou garoto e tá tudo bem. É o secretário, não, gente. Mas não tem problema nenhum. Nós somos servidores públicos para servir o nosso público, né? Então, eu vou chamar de tubarão. Olha a minha gravatinha, pessoal. Ó, ela já pegou no meu pé aqui, ó, a gravatinha de tutuba. Veio customizada. Às vezes te chamam de tilápia. Mas aí o presidente é presidente. Eu vou falar o quê? Ele pode. Hoje, de novo, eu estava lá agora há pouco com ele. Mas, pessoal, tem alguma pergunta para nós respondermos? Não? Nenhuma pergunta específica? Porque a gente é didático. Pronto. Então, vocês entenderam perfeitamente. Eu acho que... Quero agradecer. Marta, quer comentar algo mais? Não, agradecer também. Acho que foi ótima a ideia da gente, apesar da gente ter se embananado aqui no início, peço desculpas, para organizar. A gente quis fazer uma coisa mais informal, colocar o secretário aqui ao invés de fazer cada um do seu computador, né, para a gente conseguir trocar essa ideia. Mostrar aqui abertamente para as pessoas que esse é um projeto que vai gerar grandes resultados para essas cidades. Lembrar que a gente está falando de Aracaju, Belém, estamos falando de 2 terminais pesqueiros em São Paulo, um em Cananéia e outro em Santos, estamos falando de Natal, Manaus e também Vitória. Então, que a população dessas cidades acompanhe esse projeto, fique atenta aí na entrega dos envelopes, tire suas dúvidas até a data limite aqui, acompanhe o leilão do dia 7, depois siga conosco aí vendo a transformação desses terminais. E, gente, falem de concessões, apostem em concessões, vejam que a gente consegue transformar muitos dos serviços públicos no Brasil nas mais diversas áreas, unindo o setor público e o setor privado naquilo que eles sabem fazer melhor, com responsabilidade. Obrigada, Safe, parabéns pelo seu trabalho, parabéns às equipes que estão aqui, cumprimentar o Léo também do PP que está aqui conosco, todos que nos assistem, um beijo grande. Beijo, pessoal, muito obrigado pela audiência, essa live vai ficar gravada, se você quiser passar, né, o link para as pessoas, né, que têm interesse em investir num negócio, um negócio muito bom, um negócio lucrativo e que vai dar resultados para o nosso Brasil. Outra coisa, sigam as redes do PPI, ali as obras do Tarcisão, tudo passa aqui, ó, por essa moça. PPI Investimentos, PPI Investimentos, @PPI Investimentos. Sigam aí no Instagram e acompanhem ali o trabalho do PPI, que realmente orgulha o nosso Brasil. Eu, Marta, tenho um carinho, uma amizade, uma gratidão muito grande pela tua pessoa, pela tua equipe
e gratidão pelo meu setor. Algum momento eu vou voltar para o setor privado, né? Em algum momento. Nós estamos em cargos públicos, daqui a pouco passa, governo, etc. E eu vou ficar muito feliz ao, né, visitar esses terminais, talvez descarregar meus barcos nesses terminais e lembrar que nós fizemos a nossa contribuição para que a pesca, para que a aquicultura nacional cresça, desenvolva exatamente como as outras cadeias produtivas. Eu quero, pessoal, e pode me chamar de doido aí, não tem problema não. De 5 a 10 anos, pessoal, eu quero que o Brasil vigore entre os 5 maiores produtores de pescados no mundo. Hoje nós estamos lá no final da lista. E por que eu falo isso, Marta? Até saindo um pouquinho do tema, mas dentro do tema de pescados, né? Nós estamos fazendo uma desburocratização gigantesca, né? E isso vai oportunizar pescadores e aquicultores trabalharem, produzirem mais. Nossos lagos de hidrelétrica, que produzem somente energia, produzirão pescados. Só para você saber, e para o pessoal que está nos acompanhando, já vou finalizar, prometo. Só nos nossos lagos de hidrelétrica, pessoal, nós podemos produzir 4 milhões de toneladas de pescados. Não estou falando em tanque escavado, não estou falando no mar. Só nos lagos de hidrelétrica. E nós, né, o presidente Bolsonaro assinou um decreto para nós. Hoje, quem quer um espacinho na água, pode. É rápida a análise, demorava 10, 12, 15 anos. Agora nós fazemos com meses. Então, é um orgulho muito grande servir meu país, Marta, do lado de uma pessoa maravilhosa como você, como a ministra Tereza Cristina, como o ministro Anderson Torres, como o Tarcisão do Asfalto, pessoas maravilhosas que estão trabalhando duro, firme, para o Brasil que nós tanto sonhamos. Então, deixa aqui, dar aqui a mãozinha de novo. Um beijo para vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Um beijo grande. Comam mais peixe e sigam o PPI Investimentos no Instagram. Obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Um Tchau, abração. tchau. Obrigado.